A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias, dando sequência ao vídeo anterior, o despertar do carisma sobre a luz de lamparina. Irmãos, no vídeo anterior eu coloquei como ele nasce. Neste vídeo eu quero deixar claro como ele age. Quero tirar de uma vez por todas as dúvidas que pairam sobre o nosso carisma. Muitas pessoas têm me perguntado: Anderson, você não estava feliz ajudando, assumindo onde você vem assumindo por longos anos dentro da própria renovação carismática católica? Aí muitas pessoas têm até me perguntado: por que você quer uma missão? Até respondi isso, até para um bispo da nossa igreja, disse da seguinte forma: eu humanamente não quero uma missão. Eu humanamente nunca pensei que Deus me pediria algo tão complexo, tão difícil. Seria mais fácil assumir uma coordenação, formar estruturas, trabalhar em uma outra frente, mas definir um carisma, estruturar algo com a dimensão dos acontecimentos futuros que eu sei que vai acontecer. Embora nesses debates, até mesmo com autoridades de nossa igreja, eles reconhecem o carisma, a força dele, e como ele fala, que alguns até chamam de reformistas e dá muitos apelidos às pessoas que carregam este carisma, reconhecendo assim o carisma, mas muitas vezes com medo de comprometer-se com ele. Irmãos, eu quero deixar de forma clara na ação do Espírito Santo, quero quebrar todos os paradigmas no nome poderoso de Jesus que tem tentado impor contra a minha vida, contra essa força profética. Quando lá no ano de 2016, praticamente, no ano de embate espiritual, no ano em que eu precisava finalizar um trabalho que era difícil para mim, por causa do campo espiritual que era vasto e a ajuda de espiritualidade era pequena naquele momento. Estava morando na cidade e o grupo de oração, como eu falei no vídeo anterior, ele reside na zona rural. É na zona rural uma capela muito simples. E naquele dia, naquela noite, eu orei até a madrugada. Quando vou descansar, o Senhor veio a mim em sonho mais uma vez e disse: Anderson, vá até o sacrário na Conceição. Temos coisas a tratar. Naquela visão profética, naquele sonho profético, eu me dirigi até o sacrário. Lembro, quem conhece lá, quem não conhece precisa conhecer. É muito simples. Tem uma cortina, uma salinha no local onde o Rei dos Reis está, na qual nós nos prostramos na presença do Cordeiro. E ali eu entrei, me curvei e disse: o Senhor mandou eu vir aqui, eu estou aqui. Ali acontecia o mesmo que aconteceu com Elias na caverna. O mesmo. Não vou explicar tudo. Mas uma coisa, meu irmão, minha irmã, que eu não esqueço, que mexe com o meu coração, foi no momento em que a brisa suave soprou e que os passos dele veio mais uma vez na minha direção. Mais uma vez, os passos de Jesus vêm na direção de um homem que não merece. Mais uma vez, os passos de Jesus vêm solicitar que eu me posicione, onde nem eu mesmo, humanamente, estava conseguindo naquele momento organizar minhas emoções e direcionar minha vida diante do bombardeio que estava acontecendo sobre mim e sobre minha história. Mas eu não tenho como dizer não para ele. É irrecusável. Eu sei que lá nós tratamos de assunto, eu sei que lá eu tratei de rosto dos filhos do profeta Elias e de lugares que eu tive, de pessoas que eu nem conhecia. Mas ali, mais uma vez, eu digo sim. No outro dia de manhã, aquilo ficou marcado. Quando é espiritual, quando é dele, eu amanheço que eu não consigo, segurar o amor que ele deixa no meu coração. Apaixonado por esse Deus assim de forma tremenda. Me lembro que abracei a palavra naquele dia e eu falei tantas coisas para ele, do amor que eu tinha e das dificuldades, do meu sofrimento. Eu não entendia o que ele estava me pedindo mais, que eu não conseguia dar mais para ele do que eu podia. Lembro-me que naquele dia
Eu peguei o carro com a minha família, fui até a zona rural. Fui, deixei todo mundo lá, entrei no sacrário naquela esperança, sabe, de viver aquilo de forma real, de viver aquela experiência de forma real. Então ele me deu sonho, eu faço o movimento até lá e nada aconteceu. Mas ali, por algum tempo, em silêncio, ele me trouxe na lembrança uma irmã de caminhada que hoje está com a missão dos filhos do profeta Elias e naquele momento fazia parte de uma outra comunidade. E aí uma irmã de 30 anos, de 30 anos de caminhada, uma irmã intercessora que amo demais, e naquele momento eu ligo para ela e disse, olha, eu tive um sonho profético, não sei o que significa, você tira aí uma palavra para mim. Tira uma palavra para ver o que Deus está querendo dizer para mim. E ali, ela me liga depois e me disse assim, olha, o Senhor deu para você 1 Reis 19. Sem ela saber absolutamente de nada. O texto bíblico que descreve a experiência que Elias teve. Ali de forma real, de forma muito clara, de forma muito objetiva. E aí eu abri com ela, partilhei, ela disse o seguinte, você precisa partilhar. Você precisa compreender e debruçar. E o que me vem é que você precisa começar com um retiro de 40 dias. E dentro desse retiro de 40 dias foi quando, em uma outra visão profética, estava o profeta Elias e estava Jesus, ele estava juntos os dois. E ele descrevia essas questões de acontecimentos e de como eu deveria me posicionar a partir daquele momento. Que muitas pessoas ignoraram, muitas pessoas me acharam estranho naquele momento, mas eu devia obedecê-lo. Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar de forma incisiva. Porque como é que ele age? Ele age por amor. É um amor tão grande, um zelo tão grande pela profecia, por aquilo que Deus coloca na palavra, por aquilo que Deus me orienta, a ponto de entregar a minha vida, sem questionar, sem reclamar. E é assim que todos os filhos do profeta Elias que estiveram comigo em missões sabem disso. Nós não recuamos. Nós não recuamos. Um amor quase que entre pai e filho, um amor muito próximo, assim como eu digo num pequeno trecho de áudio que diz assim como Jonatas e Saul, muito próximo, muito ligado. Então o amor que Deus desperta, ele age de uma forma tão grande, conquistando o coração do filho e da filha, que naquele momento você dá o passo, você faz tudo o que pode e o que não pode, sem reclamar, sem questionar. E assim ali eu me lembro que o último trabalho que eu fiz, a última formação que eu fiz, o carisma também me orienta, o próprio profeta Elias me orienta, de como eu deveria fazer. E naquele dia, na adoração, Jesus estava ali, que estava todo mundo ali adorando, o conselho adorando todo mundo. Deus usou de uma pessoa e disse, está consumado. Porque ali ele estava recebendo, estava começando esse novo ciclo na minha vida. Então o carisma age dessa forma, ele age de forma poderosa, ele age de forma tremenda. Então ele despertou no coração dessas pessoas um zelo. Anderson, mas como é que você entende isso? Como é que você tem vivido isso? Simples, um trecho bíblico caracteriza muito isso aí. Eu só quero citar o versículo 1 Reis 19, versículo 14, que o próprio profeta Elias responde para Jesus, que faz aqui, Elias? Consume-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. É um amor que queima. Se você nunca sentiu isso na sua caminhada, tem alguma coisa errada. Se você não vai, quando você vai pregar, quando você vai formar, quando você está coordenando, se você não sentir esse amor pulsando no coração, esse desejo de morrer por Cristo, se for possível, tem alguma coisa errada com o nosso chamado. Então, a missão, o carisma começa a agir, começa a estruturar a missão aí. E aí ele foi agregando pessoas dessa forma, de forma profética, que eu quero descrever no trecho bíblico também, Atos 9, versículo 19. Todas essas pessoas que viajaram nos últimos anos comigo, que tiveram nas cidades comigo, onde eu passei, ele me pediu para visitar casas e fazer uma consagração nessas casas. O motivo eu não sei, mas assim eu fiz, orar por essas casas, por essas famílias. Assim eu fiz em várias cidades. A pessoa recebeu a visita do próprio carisma, a visita
ali naquele momento e houve uma consagração para os tempos vindouros, para aquela residência, na qual diz da seguinte forma: havia em Damasco um homem chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu-lhe: o Senhor lhe ordenou levantar e vai à rua direita, pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Observe que é nessa linha que eu tenho vivido. É nessa linha que os filhos do profeta Elias são chamados a viver. O próprio Deus retruca, está na Bíblia, está na palavra, é amparado na palavra. Então, há a visão, mas há a palavra confirmando de forma extraordinária. Dentro do contexto, de forma poderosa, de forma única. Observe que Deus fala aqui com Ananias. Ele não retruca, mas apenas ele apresenta os dados, assim como eu apresentei. Eu não tenho condição, eu sou pequeno, eu sou insignificante, eu tenho pecado, eu tenho dificuldades, eu preciso superar tudo isso. Mas, o que eu observo aqui? Ananias respondeu. Senhor, muitos já me falaram deste homem, dos males que eles fazem, com as pessoas que invocam o teu nome. E tu, como disseste, tu me pedes para ir ao encontro de um homem desse? É por isso que o carisma, ele não faz essa acepção de pessoas. Ele obedece às ordens da qual Deus direciona, da qual Deus fala. As pessoas estão cansadas de mentira, as pessoas estão cansadas, não aguentam mais. Mas a verdade está no direcionamento profético que nasce do coração de Deus, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a luz da palavra. E aí observe que Ananias escuta o que Deus diz, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações dos filhos de Israel. E ali Deus tece toda uma orientação para Ananias, e este homem vai ao encontro. Deus também tinha avisado Saulo, e assim ali acontece o grande derramamento do Espírito Santo. Então nosso carisma, ele entra nas casas, ele fez esse movimento e tem feito, e ele pede esse batismo no Espírito Santo. Vocês que estiveram comigo sabem que sempre uso essa referência, porque aqui eu me vejo no papel de Saulo, eu me vejo ali diante dessa realidade, e eu me vejo a misericórdia de Deus vindo até mim como Ananias. E muitas vezes ele faz isso o contrário na minha vida. Então essa palavra é presente na minha vida o tempo todo. Quando eu estou orando por alguém, eu simplesmente faço como Ananias. Eu estou ali porque Deus me mandou naquele lugar, para aquele momento. Eu não quero saber o que essa pessoa fez, de onde veio, o que ela fez, os crimes que ela cometeu. Eu apenas peço o batismo no Espírito Santo. Filhos do profeta Elias, o amor pelas almas precisa consumir o coração de vocês. O amor pelas almas precisa consumir. Você não precisa saber da identidade, do número bancário, da conta bancária, porque você deve orar pelas pessoas. Você deve assumir sua missão. Você recebeu o batismo no Espírito Santo, você deve clamar o batismo no Espírito Santo para todos. E aí a gente faz isso muitas vezes, a pessoa fica olhando para mim, quando as escamas caem dos olhos, quando ela consegue enxergar que aquele sentimento de autodestruição, que ela estava pensando em cometer suicídio, que ela estava pensando em desistir da vida, que ela estava pensando em fazer coisas ruins com outras pessoas ou consigo mesmo, e que depois daquele momento a vida dela abre um horizonte, a vida dela calma, o coração dela vai acalmando, e que ela olha para mim, eu digo para ela da seguinte forma: foi o Senhor que fez tudo isso, e é dentro deste contexto que o carisma vem agindo. Ele age no amor e faz a gente seguir por amor, assim como Ananias. Mesmo que as pessoas nas quais nós somos enviados, às vezes, eles vão se rebelar contra nós, ou poderiam nos fazer mal, mas é na ordem do Espírito Santo, é no mover profético. E na maioria das vezes nós também nos colocamos no lugar de Saulo, precisando que as escamas caiam dos nossos olhos. E todos os dias nós seguimos adorando e buscando. E o carisma, ele vem agindo assim, de forma sobrenatural e de forma profética. Anderson, mas é só isso? E qual é a outra base, qual a outra referência se ele é profético? 1 Coríntios 14, versículo 3. 1 Coríntios 14, versículo 3. Ele tem uma função muito clara onde ele manifesta.
edificar, sabe? Ele exorta e ele consola. Mas como é que é isso? Como um carisma pode fazer isso? Quem esteve presente? Eu acho tolice não querer retornar à profecia. Eu acho que é tolice não querer ter um olhar diferente. Porque muitas vezes estamos seguindo assim. Se você está seguindo no piloto automático e não está sentindo no coração esse zelo, esse amor, essa doação, essa vontade de entender que o processo de mudança é possível quando se ouve o direcionamento de Deus. Quando se faz apenas aquilo que Deus pede e não aquilo que nós queremos, as coisas vão começar a mudar em nossa vida. Então o carisma age dentro de nós, agiu na estruturação, no discernimento de forma poderosa e profética, sem deixar dúvida, mas sempre me mostrando o seguinte: muitas vezes, Anderson, você precisa compreender que nós, como filhos do profeta Elias, estamos na posição de Saulo, mas muitas vezes estamos na posição de Ananias, enviados. Por isso que a adoração é perpétua. É por isso que o nosso processo de adoração, ela é perpétua dentro do carisma. Porque nós precisamos, no momento, nos colocar como Saulo, ali aos pés de Jesus, em busca do sopro do Espírito Santo para nos abrir os olhos, nos ensinar a andar. E em outros momentos somos enviados também como Ananias para levar essa luz e essa chama. Mas quando eu falo de 1 Coríntios 14, versículo 3, da edificação, é porque quando você edifica, você faz crescer. E para fazer crescer, para edificar algo, você precisa mexer na estrutura. Você precisa construir, você precisa fazer bases. E o carisma sempre fez isso de forma extraordinária. Eu não quero falar aqui de agora, eu quero falar lá de 99, do ano 2000, do ano 2001, 2002, 2004. Eu me lembro que naquele processo de estruturação não tinha formação. A gente fazia a formação naquela época na cidade de Ibotirama, na diocese de Barra, onde eu fiz o primeiro processo formativo ali, de módulo básico ali, começando a compreender a ofensiva nacional e tudo que vinha naquele momento. Um momento difícil para nós, mas presta atenção como é que o carisma age. Lá, você passava por todo aquele processo, tudo, mas ao longo do tempo, o tempo foi passando, esse zelo, essa vontade, essa estruturação. Foi assim que nasceu o primeiro retiro, que o pessoal chama de retiro de carnaval, o primeiro retiro para jovens, lá dentro do grupo de oração. Numa madrugada em vigília, nós ali nos orando, clamando o Senhor. O carisma age em nós de forma sobrenatural e mostrava para nós que era necessário edificar algo que norteasse a vida das pessoas, que levasse as pessoas ao processo de conversão, que levasse aqueles jovens, não deixasse, criasse uma alternativa para que o próprio Deus pudesse descer ali e fazer o processo de conversão, libertações. E ali acontece. Irmãos, só que observe, eu tenho documentos assinados das lideranças naquela época. Naquele período não tinha só, eu tenho o grupo de oração da Conceição, mas estabelece ramificações. Que, se não me engano, na época, era 4 grupos depois da Conceição. E ali, do grupo Jesus Nazareno, o que acontece? Naquele momento existia uma dissidência muito grande, de falta de orientação para onde andava, e o inimigo aproveita disso para instalar o orgulho, a disputa, as divergências. E naquele período, o carisma em adoração, nas madrugadas, em escuta profética, sobre a luz do Espírito Santo, estrutura ali uma coordenação, que era para organizar, que era para acabar com as divisões, que era para acabar com as disputas e estruturar uma frente de evangelização naquela época, no ano de 2002. Eu tenho os documentos assinados pelas lideranças naquela época, a coordenadora na cidade era Martiniana, e as outras coordenadoras, eu tenho todos esses relatórios arquivados, guardados comigo. E ali foi feito isso. E ali foi naquele momento, primeiro edificamos as estruturas, organizamos e começamos a aplicar ali as formações sobre a ofensiva e tudo. Começamos a estruturar, preparar esses missionários. Naquele período nós já edificamos,
fez crescer frentes de evangelização, na qual nos fez, por exemplo, já chegou o período naquela época de atravessar, daquela estrutura ter crescido tanto, de ter do outro lado do rio, São Francisco ali, a gente ter uma frente de evangelização no mesmo final de semana, evangelizando uma grande multidão, outra frente no outro município vizinho, e uma outra frente de evangelização no final do nosso município. Então nós tínhamos 3 frentes de evangelização unidas, compactadas e direcionadas. Então o carisma, ele é ligado à formação, ele é muito ligado à formação. Ele age dentro da estruturação, edifica a estrutura para que cresça de forma sólida e segura. E isso aconteceu no ano de 2002. Algo imbatível, algo forte, uma guerra contra as forças infernais naquele momento que queria destruir. E aí, Anderson, o que acontece? E como ele exorta, ele orienta, ele alerta sobre o movimento das forças infernais, sobre o comportamento de como elas estão agindo, de como elas querem contra-atacar, de como elas querem perseguir ou destruir o carisma. Lembro-me que também nesse período, eu me lembro muito bem disso, eu tenho também o documento, eu tenho também a carta. Lembro do que naquela visão profética o Senhor mostrava como se fosse uma câmara fria de açougue. Tinha ali pendurada, assim, não tem muitas carnes penduradas, mas eram almas penduradas. E elas gritavam dia e noite, aquele grito, pedindo pelo sacramento da confissão, pedindo por confissão, pedindo perdão. E aí, eu me lembro que eu disse assim, não tem um sacerdote para resolver essa situação? Não tem alguém para resolver essa situação? Ele disse o seguinte, é tarde demais. Não tem o que fazer agora, já é tarde. E ali, depois disso, o Senhor veio complementando com outras visões proféticas que eu não vou colocar aqui agora. E que dizia que aquelas pessoas que estavam naquele período, eles precisavam voltar de coração. Ter coração reto na presença do carinho, que ele age no coração reto, no coração dúbio, no coração de dúvida, ele não age. Então é necessário ter retidão na presença deste carisma. É necessário agir na retidão. O que acontece? Naquele momento, o Senhor me leva a fazer esse apanhado com uma carta, um comunicado. Eu comuniquei naquele momento, não por meu desejo, porque mexia com as estruturas e atrairia consequência ódio para a minha vida. Mas fiz isso, avisei, o Senhor disse, veste por dentro, não vista por fora, senão eu vou tirar essa geração da minha presença. Poucos restará da minha presença. E isso foi feito. Mas dessa mesma forma eu estou dizendo, e foi de forma rápida não, vários anos e anos tentando aconselhar, despertar, sabe, encorajar para levar para uma vida de adoração, de escuta profética, de direcionamento. Mas não, as pessoas insistiram a sair fora da profecia, a sair fora da escuta profética. Eu estou dizendo para você, tentei o tempo todo dizer para as pessoas, vamos fazer escuta profética, vamos ouvir o que Deus está querendo, direcionar a estrutura. Mas não, mas insistem em querer viver longe da profecia. O carisma encoraja, ele desperta dessa forma. Então eu estou colocando algo bem distante, para que você compreenda que ele vem exortando ao longo do tempo. Mas também ele vem consolando, através de tantas libertações, através de tantos retiros de cura interior. Quantas curas interiores Deus não fez, quantas almas não foram curadas e restauradas. Porque ele conforta. Ele, através desse amor que consome, ele consome mesmo nossa alma, nos consolando, nos aliviando de todas as dores. Por quê? Quero concluir aqui dizendo para vocês, a grande pergunta de Jesus para mim sempre foi essa, e para você também deve ser, e não vai ser diferente com ninguém, porque foi assim com São Pedro. Pedro, tu me amas? O Senhor sempre vai estar perguntando isso para mim. Anderson, tu me amas? Inclusive, deu para a intercessão esses dias essa palavra para mim. E eu tenho que responder assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que está aqui dentro do coração. Porque Jesus, Pedro, lá no final Pedro diz, tu sabe tudo, tu não sabe o que está aqui dentro do meu coração. Então Deus está, neste momento, tirando as dúvidas do coração dos filhos do profeta Elias.
Deus sabe o que está no fundo do teu coração. Deus sabe o que está no fundo do teu coração, independente de você ser um consagrado, de você ser um leigo. Deus sabe o que está lá no fundo do teu coração. Agora, você só vai conseguir apacentar as ovelhas do Senhor se você amar, se você tiver amor, se você tiver zelo, se você tiver carinho. Então, o carisma vai sempre agir. Ele age dessa forma, de forma profética, mas baseada no zelo, num amor que consome, amparado na palavra de Deus, amparado no catecismo, amparado na edificação, formando, preparando, equipando a estrutura para servir o Senhor com êxito, mas nunca deixando de exortar, independente de quem for a pessoa, mas sempre pronto para ouvir aqueles que ninguém quer ouvir, sempre pronto para fazer. Muitas vezes as pessoas perguntar, está cansado de tantas viagens, de tanta coisa? Poderia parar essa semana, vai sentar, escutar tantas pessoas. Eu necessito, porque Deus tem disponibilidade para escutar a mim todos os dias, em todos os momentos. Então eu preciso ter com as pessoas, porque se você ama, você vai fazer a este movimento, vai responder às almas. Irmãos, não perca tempo, mas deixa o zelo, o amor por Jesus consumir o teu coração.